1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 3. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Que é um texto muito conhecido, principalmente nos meios pentecostais. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. A profecia tem o desígnio de edificar, encorajar e consolar. Agora eu quero ler, e é nesse texto que a gente vai meditar, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 38. Eu vou ler Jeremias 38, e nele nós vamos trabalhar. De 1 a 13. E ocorreu que Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Bassur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor. Essa é a fala de Jeremias. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram nas cisternas, ou na cisterna de Malquias, filho do rei. E essa cisterna ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas Edeb-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó meu rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, e disse: leve com você 3 homens sob suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens, foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos
roupas velhas, desceu as cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. E assim, com as cordas, o puxaram para cima e o retiraram de dentro da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Até aí. Eu não preciso dizer para vocês, sou uma pessoa que se indispôs, por causa de meus posicionamentos teológicos, com grande parte da comunidade evangélica nesse país. Me chamaram de tudo já. Me chamaram de filho do cão, de apóstata, de herege, de perdição, de tudo. Mas, no ano passado, logo após o período das eleições, nós estávamos morando nos Estados Unidos, porque a Jerusa estava fazendo um doutorado na cidade de Princeton, nos Estados Unidos, mas eu vim dar assistência à Bethesda em São Paulo. E foi quando eu lancei o meu livro, Contos e Versos. E marcamos para que na minha chegada a gente fizesse uma manhã de autógrafos. Eu me levantei para pregar, e logo que me levantei para pregar, notei, durante a minha pregação, que 2 diáconos se posicionaram, um do lado do outro do púlpito. Achei estranho que isso não aconteceu, nunca tive essas pessoas ostensivamente em pé, olhando para o auditório, enquanto eu pregava. E terminei de pregar, fui assinar os livros, e enquanto eu assinava os livros, os diáconos ficaram também em pé, um do lado do outro da mesa, e 2 do lado da fila que se formou para os autógrafos. Então, não eram mais 2, agora eram 4. Achei de novo estranho. Mais estranho estava o Brasil, porque logo depois da eleição do atual presidente, o país estava com um sentimento de susto, todo mundo meio assustado, e eu estava fora, estava nos Estados Unidos. Eu achei estranho. Terminei de assinar os livros, e um dos diáconos lá da Bethesda, que é policial, é PM, me pegou pelo braço e disse: venha comigo. Aí eu comecei a achar mais estranho ainda. E ao invés de entrar no meu carro, me levou direto para o carro do Vili, meu genro, pastor da Bethesda também. E quando eu entrei no carro, eu falei: Vili, o que é que está acontecendo? Que coisa mais estranha. E o Vili falou: olha, é porque nós recebemos um telefonema no telefone fixo da Bethesda de uma ameaça de morte, que alguém disse: Ricardo, mande dizer ao Ricardo que ele cale a boca, porque se ele não calar a boca, a gente sabe fazer gente como ele calar a boca. Nós levamos essa mensagem muito a sério, porque nós temos precedentes na história da fé cristã de pastores serem executados, inclusive, na hora do culto, na hora da missa. Padres, Oscar Romero é um exemplo aqui na América Latina de que foi executado exatamente enquanto ele estava na missa. Então, saiu de um degrau, saiu de um patamar da ameaça, da afronta, do hater, né, do troll da internet,
Hoje, antes de vir pregar, eu entrei no meu Twitter para ver quantas pessoas eu já bloqueei no meu Twitter. Eu bloqueei já 1.720 pessoas que estão bloqueadas. Por quê? Porque fazem agressões, às vezes algumas muito pesadas e algumas com ameaças de morte. 1.720 pessoas, para vocês terem uma ideia. E grande parte vem aqui de Fortaleza, vem aqui do Ceará. Eu já chequei, já olhei. Por que eu digo isso? Porque o texto que eu li para vocês hoje à noite é o texto do profeta ameaçado de morte, Jeremias. Jeremias está sendo um profeta indigesto. Jeremias é um profeta que não fala o que se esperava, não se comporta como os seus pares esperavam que ele se comportasse. A sua mensagem é uma mensagem difícil. Mas esta é a vocação do profeta. E aí eu quero primeiro, antes de entrar na minha mensagem propriamente dita, falar do que é vocação. O que é vocação? Vocação, eu entendo, sob o ponto de vista cristão, é aquilo que mesmo eu querendo, eu não consigo deixar de fazer. Vocação é aquilo que, mesmo quando eu não quero, que eu não desejo, eu não consigo evitar de fazer, de me envolver. Por exemplo, a minha vocação pastoral, eu não consigo deixar, eu não consigo abandonar, por mais que eu tente, mas essa é a minha vocação. Na Bíblia, todos os homens e mulheres que foram vocacionados por Deus tentaram deixar, tentaram abandonar, tentaram resistir e não conseguiram, porque essa é a vocação. Moisés tentou resistir. Quando Deus o chama, ele não quer ir, porque eu sou homem de gago, eu sou pesado de língua. Deus, chama outro, não me chama. Isaías não quis ir. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, eu não quero ir. Ezequiel não quer ir. E essa semana, enquanto eu meditava para trazer essa mensagem para vocês, eu tive uma perspectiva de compreender a tentação de Jesus no deserto, porque nós sabemos que no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, levado pelo Espírito Santo. E a gente geralmente se concentra nas 3 principais tentações que Jesus atravessou no deserto: transformar pedras em pães, se jogar de cima do pináculo do templo e receber a oferta que o diabo lhe dava, da glória e do poder do mundo. E como essas tentações são muito evidentes, a gente esquece que talvez, e aí eu estou apenas sugerindo, que o fato de Jesus ter ido para o deserto já é em si, antes das tentações aparecerem, o desafio da grande tentação, que é a tentação da sua vocação. Se ele, no deserto, vai depurar, ele vai responder para si mesmo, e vai responder para Deus, e vai responder para a humanidade, se é isso mesmo que ele quer fazer, se é isso mesmo que ele quer se envolver. Portanto, quando eu falo de vocação profética, eu estou falando de um processo dolorido, perigoso. Eu estou falando de uma chamada que Deus dá
não a todas as igrejas, quer dizer, ele dá a todas as igrejas, mas não são todas as igrejas que respondem a essa vocação profeticamente. Judá estava lotada de profetas de aluguel. Aconteceu em Israel a uberização da profecia. Em Jeremias capítulo 8, versículos 10 e 11, o profeta diz que havia tantos profetas e sacerdotes que na iminência, era uma iminência que estava para acontecer, de Judá ser obliterada, ser destruída por Nabucodonosor. O reino do norte, chamado de Israel, já tinha sido obliterado e já tinha sido destruído pelo rei da Síria. E agora a ameaça é babilônica, é Nabucodonosor, o maior império da época, que vai esmagar as duas tribos que formam o reino do sul, Judá e Benjamim. E tem um profeta no meio deles, que é voz dissonante, que é voz desafinada, ao coro, ao jogral dos profetas de aluguel, que profetizavam paz, paz, quando não havia paz. O povo, porém, iludido, queria ouvir essa mensagem. A partir das suas ilusões e fantasias, não davam ouvidos ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, então, nessa sua posição de vulnerabilidade, sofre uma conspiração de 4 ministros, príncipes, que querem a sua destruição. Cefatias, Gedalias, Jucal e Passur. Canalhas, picaretas, gente que vive na carona do poder e da riqueza e queria preservar o reino de Judá às custas de um extermínio, de um genocídio de milhões e milhares e milhares, milhões de pessoas. Mas Jeremias está dizendo o seguinte: o melhor, o mais sábio, o mais verdadeiro para a realidade que nós estamos enfrentando é abandonar com discursos de patriotada, de nacionalismo. Vamos nos render. Vamos nos render ao rei da Babilônia. Estrategicamente, pragmaticamente, realpolitik é a gente se render. Mas o país estava tomado de discursos nacionalistas. E por que havia esse nacionalismo e esse patriotismo? Interesse de preservar riqueza e poder, só isso. E aí a história de Jeremias é que ele fica repetindo como uma ladainha, um disco quebrado. No pátio, ele é o pregador solitário do pátio, dizendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. E esses 4 indivíduos
chegam para o rei e dizem para o rei Zedequias: não adianta deixar Jeremias ostracizado, nós temos que matá-lo. A gente tem que acabar com ele. A gente tem que tirar a vida dele. Nós temos que extirpar a voz. Nós temos que silenciar o profeta. E o rei, num gesto covarde, pusilânime, num gesto tímido, porque essa é a expressão que o Apocalipse usa, os tímidos serão vomitados da boca de Deus, e os tímidos pertencem ao lago de fogo e de enxofre, como diz a Bíblia no Apocalipse. E o rei foi tímido, foi covarde, foi hesitante, e entregou Jeremias na mão desses homens. E eles projetaram a pior de todas as mortes, a mais cruel de todas as mortes. Joga ele dentro de um buraco, de uma fossa. Joga ele onde tem lama e deixa ele morrer aos poucos. Deixa ele morrer à míngua. Deixa ele morrer devagarinho. Porque assim, morrendo o profeta Jeremias, serve de lição para outros que ousarem falar contra Israel, Judá. Mas a história de Jeremias para nós é uma lição. Porque eu quero chamar a Igreja Betesda, aos obreiros, aos líderes. Eu quero chamar a você, que é membro dessa igreja, para assumir que, historicamente, a Igreja Betesda respondeu sim à sua vocação profética. O que é que Jeremias tem a nos ensinar? Primeiro, Jeremias tem a nos ensinar que nenhum profeta, nenhuma igreja que responde sim à sua vocação profética pode ter ambição ou compromisso com o sucesso. Nenhuma igreja profética será bem-sucedida. Nenhum profeta é chamado por Deus para ser bem-sucedido. Paulo diz isso na carta que escreveu aos Coríntios, quando ele diz que requer-se do dispenseiro, do almoxarife. Dispenseiro é o almoxarife. Requer-se de quem cuida, do diácono, da diaconisa, requer-se daquele que responde à vocação profética, que seja achado fiel. Deus não quer me achar bem-sucedido. Deus quer me achar fiel. Deus quer achar você fiel. E é por isso que Jeremias corre mais perigo dos seus conterrâneos do que ele corre perigo dos babilônios. Porque ser profético é falar não o que convém, é falar o necessário. E aí agora eu devo essa percepção a um rabino, de quem eu tenho profundo respeito e admiração, o Abraham Joshua Heschel, santo homem de Deus, rabino, cuja tese de doutorado dele foi nos profetas. E o Heschel, e essa foi a grande sacada do Heschel, e agora eu vou usar uma palavra grandona aqui, que pode apavorar alguém. Ele diz, quando o profeta fala de Deus,
chorando, indignado, com raiva. Isso é Heschel. Isso não é um antropomorfismo. Palavra grandona, mas eu vou explicar, calma. O que é antropomorfismo? Antro, homem. Morfo, transformação, mudança. É você transformar Deus numa figura humana para você melhor entender Deus. Então, quando eu digo que Deus é um pai, isso é um antropomorfismo. Porque quando eu digo que Deus toca com os dedos, isso é um antropomorfismo, porque Deus não tem dedo, Deus é espírito. Mas é para melhor a gente entender os dedos de Deus, a mão de Deus, as lágrimas de Deus. Isso é antropomorfismo. E o Heschel diz que o profeta não pratica antropomorfismo na sua profecia. O profeta faz teomorfismo. Em outras palavras, o profeta encarna os sentimentos do divino, a indignação de Deus contra a injustiça, contra a morte desnecessária, contra a péssima distribuição de renda, contra a violência dos poderosos sobre os frágeis. Isso é um teomorfismo. Ele está se revestindo daquilo que é real em Deus. Isso é real em Deus. Não é figura de linguagem. Isso é Deus na vida do profeta. Portanto, a chamada do profeta por mostrar o sentimento divino é sempre contraditória. A ganância, a ambição, o desejo de riqueza, amealhar, suvinar, sempre é contrário. Portanto, todo profeta nada contra a correnteza. Todo profeta nada contra o vento, ou nada contra a correnteza, contra a maré. Por isso é que quando Paulo escreveu à igreja da Galácia, que estava metida com o judaísmo, e ele vem com a mensagem da graça, Paulo pergunta aos Gálatas: por ter pregado a verdade me tornei inimigo de vocês? Por isso que Acabe, aquele rei maldito, casado com Jezabel, quando encontrou-se com o profeta Elias, disse assim para ele: então você me encontrou, meu inimigo. Ele não diz assim: então você me encontrou, meu amigo. Não, ele diz: então você me encontrou, meu inimigo. Então a narrativa que eu li para vocês hoje, do capítulo 38 de Jeremias, é um contraste, e uma narrativa bem construída na literatura judaica, entre a coragem do profeta e a tibiez, a mornidão, a pusilanimidade do rei. E porque Jeremias é duramente perseguido, porque querem matá-lo, porque ele se insurge contra ilusões, ele se insurge contra fantasias, ele se insurge contra os enganos que são ditos em nome de Deus. Segundo, por que Jeremias, ao responder à vocação profética dele, é duramente reprimido e é condenado a morrer? Porque o profeta não é otimista, como bem ele não é também pessimista. Porque Jeremias chama o povo de Israel e diz assim: olha, vocês comprem terrenos, construam casa, casem-se, tenham filhos, toquem a vida, vamos lá, vamos em frente. Quer dizer, ele não é um otimista
porque ele está dizendo, nós vamos ser sim dominados pela Babilônia, mas ele também não é um pessimista. E eu acho que a nossa vocação profética não pode ser otimista. Deixa eu dizer para vocês, nós não somos, o cristão não é otimista. Às vezes eu ouço essas frases de Facebook, de Twitter, de Instagram, otimismo, otimismo. Eu não sou otimista. Porque o otimista acredita que tudo vai dar certo, de um jeito ou do outro. Amigo, relaxa, relaxa. As coisas no fim se acertam. Eu não acho assim. Você relaxa e deixa para lá, porque no fim vai dar certo? Não. Relaxa, relaxa, relaxa no teu casamento, relaxa na tua vida, relaxa no cuidado dos dentes, relaxa com a saúde, vai dar tudo certo. Vai dar nada. Se você não escovar os dentes direitinho, eles caem. Se você não cuidar da saúde, fica com diabetes. Vai ter problema de colesterol. Não vai nada. As coisas não se acertam. Deixa rolar, que o Brasil no fim se acerta. Não acerta. Isso é um otimismo bobo. Mas eu também não sou pessimista. Porque o pessimismo é o outro lado da moeda. O que é o pessimista? Vai dar tudo errado, as coisas tudo vai degringolar, não adianta. E eu acho que o discurso do pessimismo hoje, inclusive está muito presente numa direita política. Tem uma direita da política, não vou citar o nome aqui, mas me vem muito à cabeça quando eu falo nessa direita política brasileira, é um filósofo aí, descoladinho aí do Brasil, que é um pessimista. E eu já tive, inclusive, um debate com ele e eu disse isso para ele. Esse pessimismo, eu não concordo com ele, porque existe um pessimismo que é o seguinte, não adianta você fazer nada, porque todo o fim de toda a história é trágico e tudo é tragédia. E resultado dessa atitude pessimista é que os mesmos bandidos continuam intocados. Ninguém se insurge, porque toda insurreição e toda revolução e toda ação contrária vai redundar em mal. Não, eu não sou nem pessimista e nem sou otimista, e nem o profeta Jeremias. E nenhuma igreja com vocação profética pode ser pessimista. O púlpito não é lugar de pessimismo. Porque, afinal de contas, nós temos famílias, afinal de contas, nós temos projetos, afinal de contas, a gente celebra aniversário de filho e de filha, a gente celebra o nosso próprio aniversário. Ninguém deve ser pessimista. Mas, porém, todavia, contudo, nós temos que ser realistas. Realidade. Não adianta construir castelo nas nuvens. Não adianta viver iludido, com ilusões. Se a gente não arregaçar as mangas, se a gente não fizer, se a gente não lutar, o pior vai acontecer. E essa realidade, esse encontro nosso com a realidade, é a nossa vocação profética. Vocação profética é o que muitos no Brasil já disseram, não esperar. Não esperança no sentido de esperar, porque essa esperança no sentido de esperar, Nietzsche diz que é uma covardia. É esperança no sentido de conjugar o verbo esperançar. Esperança que se antecipa, que luta, que arregaça as mangas, que se doa, que trabalha e que vai contra, mesmo que isso custe a vida, mesmo que isso custe o melhor dos nossos anos, o nosso conforto, mesmo que isso nos custe
a nossa segurança pessoal. Então o profeta não é nem otimista e o profeta não é pessimista. O profeta é aquele que conjuga o verbo esperançar como ação. E o profeta tem que se preparar também para o pior de todos os castigos, que é a morte. E aqui uma grande metáfora nessa narrativa lindíssima, que não é só a morte dentro do buraco, é a morte por esquecimento. Os romanos no mundo antigo assassinavam com o desterro. Mandava o poeta, o filósofo, para uma ilha deserta, longe da sua cultura, do seu povo, da sua língua. E aí o poeta, o filósofo, o ativista político, deslocado, o stalinismo fez muito isso na Rússia, na União Soviética, mandava para os gulags, para a Sibéria, mandava para longe. E aqui o profeta é condenado a um buraco, a um esquecimento. E esse esquecimento é a metáfora dessa morte lenta. A pessoa arrancada do seu convívio, esquecida e negligenciada, sem comunhão e sem vida, que morre o que os romanos chamavam de morte cívica. Precisa matar. Basta praticar o que se faz muito hoje na internet, o assassinato de reputação, assassinatos virtuais, histórias, fake news, que destruam com pessoas e com reputação, o opróbrio de se sentir excluído. Por quê? Porque quando faltam argumentos, a melhor maneira de calar alguém é assassiná-lo. E esse assassinato, como eu já disse, pode ser cívico, pode ser reputação. Por isso é que quando os fariseus não tinham mais como conversar com Jesus, o chamaram de Beelzebu. Por isso que quando Festo percebeu que a mensagem de Paulo era irrefutável, disse: homem, as muitas letras te deixam louco. Quando eles viram que a mensagem de Jeremias fazia todo sentido, o trataram como entreguista, desertor, sem patriotismo. Trataram ele como um traidor da pátria e o jogaram num buraco. Mas essa é a mensagem linda do texto. Quem o ajudou? Quem o ajudou? Quem veio ao socorro de Jeremias? Um cara, e olha que crente gosta de botar nome de filho, nome da Bíblia. Eu já vi, eu não vou dizer, mas eu tinha um jardineiro que ele tratava o filho dele, um jardineiro, quando eu morava aqui em Fortaleza. Ele tratava o filho dele de doutor. E ele ficou meu amigo, eu fiquei amigo dele. E um dia eu falei assim: por que você chama o seu filho de doutor? Aí ele baixou a cabeça, falou: pastor, eu não queria que o senhor soubesse, mas eu sou crente desviado. Aí eu disse: mas e o nome, doutor? É que o nome do meu filho é Deuteronômio, mas eu chamo ele de doutor. Eu falei: Deuteronômio? Eu botei o meu nome do meu filho de Deuteronômio. Pois é, eu nunca vi nenhum crente botar o nome do filho de Ebed-Meleque. E não pegue sugestão, não estou dando ideia. Mas esse Ebed-Meleque, sabe, dessas pessoas que, quando entra numa sala, a gente tem vontade de ficar em pé. Sabe, dessas pessoas cuja vida
Quando você conversa, você diz assim, tem algo diferente nessa pessoa. Foi ele que tirou Jeremias do buraco. Já estava esquálido, magro, subnutrido, os ossos e a carne já estavam, quer dizer, a carne já não tinha mais músculo, a carne já estava no osso. E o Obed-Meleque diz assim, vamos pegar umas roupas velhas e vamos fazer um acolchoado para quando a gente for tirar ele com cordas, a gente não machuque muito. Olha que coisa linda. E a ironia do texto, e a Bíblia é cheia de ironias lindas, é que esse Obed-Meleque não era judeu. Esse Obed-Meleque era um etíope, era um preto, era um homem de pele negra. Ele era eunuco, portanto um homem de trejeitos afeminados, porque eunuco era um homem castrado. E esse Obed-Meleque, com toda essa carga de preconceito, é quem salva o profeta, quem estende a mão para o profeta, quem intercede diante do rei para tirar o profeta do buraco. Tem um filósofo americano chamado Richard Kearney, que eu venho lendo ultimamente, e o Richard Kearney, ele elaborou uma filosofia, uma teologia, na verdade, que é a teologia do anateísmo. E essa teologia dele é muito linda, porque você tem o teísmo, você tem o panteísmo, você tem o pananteísmo, e ele fala do anateísmo. E anateísmo, eu não vou dar uma aula aqui para vocês, porque precisaria de um estudo só sobre isso. Anateísmo, na elaboração dele, é o que vem depois de Deus. O que é que vem depois de Deus? E uma frase lapidar do livro dele é: mais maduro do que dizer eu ainda creio, é você dizer eu voltei a crer. Mais maduro não é ainda crer, é voltar a crer, porque pressupõe que dimensões da divindade morreram. Você perdeu aquele Deus e você volta a crer a partir de uma outra perspectiva. E aí no livro dele ele diz assim: quantas vezes na Bíblia foi preciso esse movimento de perder a fé e ganhar de volta? Abraão teve que perder a fé nos ídolos do pai para voltar a ganhar. Preciso fazer esse movimento de perder. Aí ele diz assim, e nesse movimento de perder, na Bíblia, Deus chega sempre como o estrangeiro, como o estranho. Deus chega a nós não na figura familiar, Deus chega a nós na figura estranha. Foram peregrinos que Abraão hospedou na sua tenda, 3, e era Deus, e ele não sabia. Parábola de Mateus capítulo 25, eu estava com fome e você me deu de comer. É o estranho, é o estrangeiro, é o pobre, é o outro que não é do meu grupo, que não é da minha turma, que não é da minha clã. É o que vem de longe, é o Melquisedeque. Quem é que abençoa Moisés? É um estranho
que era sacerdote midianita, de uma religião que não tinha nada a ver com o judaísmo. É ele que abençoa. Em outras palavras, quem abençoa Jeremias é Deus, na pessoa, na vida do Ebed-Meleque. Você foi Deus para mim, porque foi você que me tirou do buraco. Deixa eu só dizer para vocês, e eu vou encerrar com essa perspectiva. Quando houve aqui na Bethesda aquele grande cisma, aquele grande racha, aquela grande confusão, e eu comecei a ser assassinado virtualmente na boca das pessoas, que me chamaram de tudo, e disseram que eu estava louco, e que eu era um herege, apóstata, etc., etc., muitos amigos meus de ministério, não da Bethesda, amigos de ministério, de outras igrejas, que viviam me convidando para pregar em conferência, em seminário, etc., etc., calaram a boca, não disseram nada, ficaram até com vergonha e constrangidos com o Gondim. Gondim passou a ser um constrangimento, uma vergonha. Quem quer andar com ele? E eu fiquei abaladíssimo, minha mulher sabe, eu tive que fazer terapia, tive, assim, depressivo pra caramba, entrei em depressão, etc. E eu estava no auge dessa depressão. E entra na minha caixa postal das mensagens da internet: grupo de monges tal do Paraná. Prezado Gondim, soubemos o que está acontecendo com você, e nós aqui do mosteiro tal, quero que você saiba que na vigília da hora X, o seu nome está nas nossas preces e nas nossas orações. E quando eu li essa mensagem, eu falei: é o Ebed-Meleque que está falando para mim. É o Melquisedeque, que é um sacerdote que ninguém sabe de onde vem, mas é ele quem abençoa Abraão. É o Jetro, é Ruth, que salva a família, mas ela não era judia, ela era moabita. Ela era moabita. Deus quer visitar quem tem uma vocação profética, uma igreja que tem vocação profética. E às vezes, essa bênção não virá da tribo de Benjamim, nem da tribo de Judá, nem da tribo de Naftali. Não. Essa bênção vai vir daquele que a gente considera estranho, estrangeiro, fora, que não faz parte do meu círculo, porque é assim que Deus chega a nós, como estrangeiro na nossa vida, e muitas vezes nos abençoe. Eu quero dizer para a igreja Bethesda, não desanime, porque Deus vai levantar algum Ebed-Meleque para abençoar a vida dessa igreja, porque Deus ama e está do lado de todos aqueles que respondem à vocação profética, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nos abençoe.